E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador e hoje vamos falar de Lightyear. Eu vou me ater aos spoilers grandes aqui pra vocês, vai ter alguma coisa. E também já faz algum tempo que o filme saiu, mas eu tenho que falar sobre ele por conta de algumas questões que são mais pessoais do que críticas ao filme. E eu gosto muito de separar essa questão porque eu vejo que é o futuro do que a gente pode comentar e produzir conteúdo na internet tá indo muito mais para um caminho, vamos colocar assim, artístico e vamos dizer mais assim, pessoal, do que para uma questão mais crítica. Então, essas questões do que afeta a gente, e vai ter muita coisa que é ligada à minha concepção do rolê, e que não necessariamente serão coisas ruins para o filme, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês para saber se eu tô sendo chato, eu estou sendo muito benevolente, eu gostaria de ouvir vocês para entender melhor isso ou não, né? A gente não sabe, sempre a discussão na internet, ela é principal guiada pela bagunça. Mas de antemão eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like pra gente, curtir o vídeo, compartilhar com a galera, clicar no sininho e se inscrever no analisador, comentar com a gente sugestões que vocês querem ver também. Estamos reproduzindo conteúdos bacanas pra vocês, como o que está passando aqui embaixo, algumas lives que nós produzimos e tal, alguns conteúdos que nós fazemos bacana também. E eu gostaria da participação de vocês, da colaboração de vocês pra gente fazer um conteúdo mais legal a cada dia. Ao contrário, por exemplo, da colaboração que não tivemos em alguns locais. Eu vou começar falando do filme. Primeiro por conta de que a bilheteria está abaixo do esperado, e isso se referindo a Disney e Pixar é um fato novo, e que o filme apanhou um pouco por conta disso, que é a questão LGBT presente no filme e que, assim, de fato não faz a menor diferença pra questão do filme ser barrado, tipo, o filme ele agrediu, não, cara, é uma coisa boba de mentes pequenas de países retrógrados que fizeram isso e que não faz a menor diferença na narrativa do filme, sim, essa questão. É uma cena, cara, deve ter 40 segundos no máximo todo que envolve ela tal assim, e é um beijo de carinho, que poderia ser um beijo de duas amigas, por exemplo, se essas pessoas estão retrógradas e tal, papapá, fica... Então assim, cara, é uma coisa que não me entra na cabeça porque que isso tipo de coisa incomoda as pessoas, mas ela faz algum sentido estar aqui no filme por conta de um momento que a Pixar vive de conflito com a própria Disney. Pois recentemente os CEOs da Disney tiveram um conflito com o pessoal da Pixar por conta da liberdade de criação de suas histórias. E relatos nada extraoficiais, questão de boataria, mas que faz algum sentido de que o pessoal da Pixar queria colocar algumas questões dessas nos seus filmes e que a Disney andou barrando um pouquinho. E se você soma isso a algumas questões ligadas à Disney apoiar localmente leis anti-LGBT nos Estados Unidos e essa questão de barrar algumas culturas da Pixar, assim, filmes da Pixar não estavam indo para os cinemas, tá certo, a gente estava em período de pandemia, mas tinha alguns filmes que eles preferiam dar prioridade para o Disney Animation do que para Pixar na produção, na divulgação e tudo mais. Então, meio que é uma forma de protesto, um bonito protesto, um protesto com coração que a Pixar fez para colocar essa cena mínima do filme dela. E essa questão da história ao modo Pixar, eu vou voltar mais à frente pra gente conversar melhor, porque né, nesse lado foi positivo, mas tem uma questão que não tá pegando tão positivamente assim. Porque falando do filme, cara, ele me incomodou um pouco, mas não consigo falar que esse filme é ruim, você não deve assistir. Assista, de verdade. Mas ele me incomodou um pouco por conta de que ele é um filme que trabalha muito com viagem no tempo, com física quântica, com coisas espaciais da gente e tal assim. Só que quem vive a grande jornada pra fazer isso funcionar e fluir, acaba não sendo o Buzz. Só que o Buzz sofre como se ele tivesse feito todo o rolê. Assim, ele acaba executando o rolê, isso ele faz, mas fazer o rolê acontecer do filme não é ele que faz. E isso acaba meio que soando artificial. O drama dele, assim, não parece ser uma coisa que, tipo, com estofo, que sustente. Porque simplesmente não foi ele que fez. Porém, essa questão de viagem no tempo, ela tem uma abordagem interessante no filme, que é, tipo, você ficar preso a uma questão do passado e a vida passar por você. E você simplesmente
não ver que ela tá passando e acabar ficando preso no tempo. E isso é bem legal, mas ele é muito, vamos colocar assim, mal colocado no filme, mal explorado, entendeu? Tá lá, mas tá de modo meio protocolar. Não é uma coisa assim que você olha assim e você, nossa, é isso mesmo. Acaba ficando piegas, clichê, algo que não seria característico da Pixar de fazer, entendeu? Ficou um negócio meio, vamos colocar ali porque tem que colocar isso assim. Então, é legal, mas até a página 2 não é uma execução primorosa, é só uma execução. E aí que a gente entra na questão que eu mencionei anteriormente sobre o modo Pixar de fazer, porque hoje eu consigo identificar que existem duas Pixars pra gente. Uma Pixar que é aquela Pixar mais autoral, aquela Pixar que a gente tá acostumado a assistir desde criança, que tem uma pegada de fazer um filme que funciona tanto para adulto quanto pra criança, efetivamente, que é o exemplo de Soul, de Red, de Viva, de Luca, que são filmes que têm essa pegada mais versátil, mas que são filmes que não ganharam as telas grandes. São filmes que ficaram meio que, tirando Viva, que era antes da pandemia, mas eles ficaram meio que de ladinho, entendeu? Não teve uma divulgação importante, maçante assim, mas é aquela Pixar que a gente tá acostumado e cresceu a ver. Porque a Pixar que a gente tá vendo, assim, que ganha grande projeção, é a segunda Pixar que eu enxergo, que é a Pixar mais comercial. E aí você tem Carros 3, Dois Irmãos, Os Incríveis 2, que são sim filmes legais, são filmes assim divertidos de você assistir, só que eles não trazem essa profundidade. Eles são uma coisa mais pra vender, entendeu? São explorados, são interessantes visualmente, comercialmente, e eles não têm esse coração da Pixar que eu falei. São legais, são só bacanas assim, mas pra Pixar isso é pouco. E o grande filme que sofre com essa divisão, na minha visão, é o Toy Story 4. Por conta de que, assim, eu até falei na época da minha reflexão com Toy Story aqui, vocês podem ver no card o vídeo, de que eu entendia porque tinha Toy Story 4, e eu gostei e eu defendo até hoje Toy Story 4, porém você sente que ele é um filme que, em certos pontos, ele tem um cabo de guerra nele, que atrapalha bastante ele ser um filme tão bom quanto o 3, por exemplo. Porque, por um lado, faz todo sentido uma aventura de despedida do Woody, uma última jornada desse personagem, ele ter, de fato, o seu momento de descanso depois de todas as jornadas que ele teve ao longo dos 3 filmes. E, como se não bastasse, desde o filme 3, também os criadores falavam que tinha uma história pra Beth, e essa história foi contada. Mas, ao mesmo tempo, você tem personagens que eles funcionam comercialmente. Eles não têm uma pegada, assim, um coração tão grande quanto os personagens que a gente viu nos 3 filmes anteriores. O exemplo maior disso é o Garfinho, que ele é um personagem muito esquisito e que foi explorado exaustão pela Disney depois disso, e uma série de personagens coadjuvantes ali que ajudavam os nossos personagens mais queridos e que, cara, faltou muita personalidade pra eles ali. E aí eu acabo achando que Lightyear entra aqui nessa Pixar comercial, e eu defendo isso desde o primeiro GC que aparece no filme, porque defende que este foi o filme que o Andy assistiu e o fez se apaixonar pela cultura e pelo personagem do Buzz Lightyear. O que, analisando a própria história e lançamentos envolvendo Toy Story, é mentira. Primeiramente porque esse Lightyear não tem discussões sobre a corrida espacial e astronautas e espaço que envolviam os assuntos dos anos 90. Uma história dessa nos anos 90 seria algo muito mais focado na conquista espacial, das missões espaciais que a NASA fazia, a chegada do homem à Lua ainda estava muito forte, e você somaria a isso algumas histórias na pegada de Star Wars e Star Trek. E isso é corroborado principalmente nos filmes do Toy Story. Você assistiu Toy Story 1, Toy Story 2, você sente todo esse ambiente que eu acabei de descrever para vocês, desde as questões ligadas à pizzaria, onde você tem ali os alienzinhos tentando pegar o Woody com o Buzz ali. E também por conta do 2, você tem aquela parte do Zurg falando que é o pai do Buzz, assim como o Vader fala pro Luke. E segundo, que essa obra extra Toy Story já existe. Ela se chama Buzz Lightyear do Comando Estelar. E até a lógica da existência dela é muito parecida com o que a gente via nos anos 90, nos filmes anos 90, anos 80, que o filme fazia sucesso, e fazia sucesso com o público juvenil, e passavam alguns meses, tinha alguns desenhos ligados a esse filme. A gente teve isso com De Volta ao Futuro, com Ace Ventura, e a lógica implicada neste Buzz Lightyear do Comando Estelar é assim: teve o primeiro filme de animação, que ele saiu nos anos 2000, mas referenciando a hipotética
obra que o Andy teria assistido. E depois desse filme você tem uma série animada sobre o Buzz Lightyear do Comando Estelar. Só que esse Lightyear, ele não conversa com a expansão de universo do Buzz Lightyear, o filme do Comando Estelar. Ele pode até ir lá no futuro chegar nesse ponto, ser um prequel desse momento ainda. Mas o formato que a série se desenvolve assim não encaixa com o final do Lightyear. E outra coisa que corrobora com essa questão da falta de encaixe é que no desenho do Buzz Lightyear, que eu acabei de comentar, o Zurg é o Zurg de verdade. Ele existe ali. Ele não é uma variação do Buzz, então não se encaixam essas duas obras. E terceiro, que nem essas duas obras que eu comentei aqui, que é o Lightyear que a gente assistiu e o Buzz Lightyear do Comando Estelar, sejam uma obra, efetivamente, que o Andy viu pra ficar fã do Buzz Lightyear como um todo. Os posters têm uma carona bem diferente de ambas as obras aqui, e ele é todo desenhado sobre o Buzz Lightyear, que era o desenho que o Andy sempre assistia. Mas, como eu disse anteriormente, eu não crucifico esse filme totalmente. Ele é legal de assistir, ele tem algumas coisas interessantes. Mas a questão que eu coloco e ajuda a corroborar com essa questão da Pixar comercial é que ele é perfeito pra isso, porque esse filme é voltado pras crianças e pras crianças de 2020. Então é muito mais funcional você fazer uma história espacial com os temas espaciais da atualidade, espaciais, que é viagem no tempo, que é física quântica, que são coisas que está mais palpável pra criançada hoje do que a chegada do Homem à Lua, os ônibus espaciais da NASA. Então, pra essa galera, ele funciona muito mais. Por isso que eu digo que ele é muito mais comercial. Ele não pega o lore de onde parou lá nos anos 90 pra ter esse filme. E até ter um ponto positivo nisso, por conta de que se fosse um filme dos anos 90, jamais teríamos um romance LGBT que ia mais num filme de criança. Outra parte que corrobora muito com essa questão do filme ser feito pro comercial, pra atender o público do agora, é a questão da troca de voz. Não teria problema você trocar a voz do Tim Allen pro Chris Evans, porque o Chris Evans ele conversa muito mais do que o Tim Allen. Quem sabe quem é o Tim Allen hoje em dia? Porém, quando você faz a localização do filme e você traz esse filme pro Brasil e você coloca o Mion pra dublar ele, cara, é difícil defender, porque assim, o Mion ele fez um bom trabalho de dublagem com o filme. Só que o problema é a voz do Mion, porque você ouvindo a voz do Mion que ele fala desse jeito, então toda vez que o Buzz Lightyear vai falar contigo, ele está falando assim, meu, está entendendo? Então é difícil. Eles pegaram um cara com uma voz muito caricata e toda vez que ele abre a boca, se você conhece o Mion minimamente, você vai lembrar do Mion, você não vai lembrar do Buzz Lightyear. Isso te desloca do filme. Mas passando de novo um pano pra esse filme aqui, eu tô fazendo isso o vídeo inteiro, né? Ele é um filme que tem algumas nuances interessantes, como por exemplo o Sox, que é o gato robótico dele ali, assistente, que é um bom alívio pro filme ali no todo, mas que se fosse também nos anos 90 não seria um gato robótico, mas sim um cachorro robótico que parecia que seria desenvolvido pela Apple, que ele seria todo plasticozão assim, isso existiu. E o sanduíche do futuro ser carne, pão, carne, em vez de pão, carne, pão, por conta de que ele é mais nutritivo. Se você parar pra pensar logicamente assim, ele tem mais proteína do que glúten nele, mais farinha, entendeu? Então faz algum sentido. E também aquela questão de, eu senti os dedinhos gordurosos, entendeu? Então a volta do tato, assim, né, por conta de que eles estão vivendo num futuro muito artificial. E por fim, a questão do legado familiar, que deixa bem claro, não importa o que você faça, não importa quem você seja, se você faz com amor e carinho e visando sempre o bem da pessoa, independente de qual pessoa você for, independente do que você gostar de fazer, você vai deixar um legado importante no coração da sua família. Então esse recado é bem importante dentro de Buzz Lightyear. Lightyear, né? O Buzz é da minha época. Mas enfim, eu ainda sinto falta de um filme da Pixar que fisgue a família toda e não fisgue só a criançada, porque essa Pixar existe e eu queria ver ela de volta com muito mais destaque, como ela sempre mereceu. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva e até o próximo Analisador.